moçada, não se assustemos no mais. Vamos dançar a vaneira. Olha só, deixa eu mostrar ele pra vocês assim, ó. É o carro, né? Econômico, lindão. Gente, esse aqui é o Onix que a gente estava falando pra vocês. Olha o que é esse Onix. É muito lindo. Eu vou mostrar ele por dentro pra vocês. Oh, gente, olha aqui. Tanto estofamento. Olha aqui o painel dele. Como a gente tinha falado para vocês, é o carro 2018, quilometragem muito baixa. Por dentro ele é muito top. Então vale a pena conferir, gente. Gente, esse é o Up que a gente tinha falado para vocês também. Lindo, lindo, lindo. Esse Up vermelho. A cor que eu adoro. Olha o que é esse Up por dentro, gente. É também top, top. 2017. Olha só, completinho, completinho. Painel do... Olha só. Painel lindo também. Olha o estofamento. Nossa, é aquilo, assim, a qualidade, né? Olha só. E a quilometragem, então, né, gente? A quilometragem baixa faz toda a diferença. Único dono, né? Nota fiscal, como o André falou. Vale muito a pena. Tem para esta semana, eu vou aproveitar, né, Silvinha? Lógico. E vamos colocar aí 2 mais veículos, né, para apresentar para vocês. Chegou novo também para nós, que eu tenho um Onix Active 2018, com apenas 15 mil quilômetros. Né? Com apenas 15 mil quilômetros. Muito sabe lindo. que eu andei num Onix esses dias? E é um carro muito maravilhoso, né, André? E é o carro mais vendável hoje do Brasil, né? Pois é. E eu soube que a mecânica dele também é muito boa, né? Muito boa, é um motor leve, é um motor 1.4 econômico. Pois né? pois é. E dentro dos hatches aí é uma opção maravilhosa. Lanx House vem com tudo em 2019 e você escolhe o seu plano ideal de acordo com suas necessidades e condições. Planos que cabem no seu bolso a partir de R$ 50 mês, com velocidades de 5 até 200 MB de internet, de qualidade para todos. Nossos planos acompanham sua necessidade com agilidade e respeito a você, cliente. E tem promo na taxa de instalação, hein? Falou que viu esse anúncio na Metropolitano Web e ganha 50% de desconto. Contrate já. Estamos presentes em toda a área urbana de Viamão. Entre em contato pelo fone 3435-7724 ou WhatsApp 9805-86663. Gente, como eu venho dizendo na rádio, nunca desista do seu sonho. Porque o meu sonho era estar presente dessa pessoa que para mim é uma... é significado de puro amor, de pura bondade. Monja Coen, é verdade, eu estou aqui. Que bom, que alegria poder estar com você um pouquinho e partilhar com seus ouvintes da rádio aqui de Viamão, né? A gente está tão orgulhoso, irmã, porque a irmã, né, monja, pode ser irmã, né? A gente é muito fã da senhora e eu acompanho o seu trabalho há muito tempo. E uma das coisas que a gente vinha falando agora no caminho para cá é estar presente daquilo que a gente quer se tornar é muito maravilhoso. E a senhora, como fez para conseguir todo esse desapego? Porque eu tenho acompanhado seus vídeos e a senhora fala muito sobre isso. Eu acho que tudo que nós queremos ser, nós podemos ser. E é tudo treinamento. E a gente treina de coisas pequenas a coisas maiores. Eu tive a bênção de encontrar grandes professores e isso facilitou a minha jornada. Mas nós somos aquilo que nós praticamos. E na hora que nós queríamos uma determinada maneira de ser no mundo, nós começamos a mudar a maneira de falar, a maneira de tocar objetos, a maneira de mexer o nosso corpo no mundo. E é uma questão de autoobservação. Eu acredito que o autoconhecimento é a base. Para mim, o Zazen, que é a prática meditativa, é a grande transformação da minha vida.
E eu acredito que o Zazen, esse autoconhecimento da meditação, é a transformação sociopolítica e econômica da humanidade. Porque nós saímos do eu menor. Nós adentramos um olhar de perceber que não há nada substancial a se agarrar, nenhum conceito, nenhuma ideia pela qual matar ou morrer, mas pelo contrário, que tudo está interligado, interconectado e que nós somos essa teia, essa trama da vida. E quando nós cuidamos, como diz o querido Leonardo Boff, né, nós entramos nesse cuidado que ele vai chamar da querência, de querer bem, de fazer o bem. Quando nós adentramos esse portal, ele é adentrado quando a gente se autoconhece e se percebe que não é a minha historinha pessoal, que é a história da humanidade que está em cada um de nós e que nós damos continuidade a essa história com a nossa vida e que seja uma história cada vez menos violenta, mais inclusiva, mais respeitosa a homens e mulheres. Hoje a gente fala muito de feminicídio e tem razão porque está acontecendo muito, mas temos que a esses homens que são os autores do feminicídio, eles precisam ser cuidados, eles precisam ser tratados, isso é doença. E a primeira vez que um homem tem qualquer atitude de agressão a uma mulher é porque ele está desestabilizado emocionalmente e ele precisa dessa estabilidade e ele precisa de cuidado público. Não é só privado, é público. Então, acho que os nossos órgãos públicos, quando qualquer mulher vai na delegacia da mulher fazer qualquer queixa, qualquer medo, este cidadão tem que ser cuidado. Não é apenas afastá-la dele, ele tem que ser transformado. E isso leva tempo, leva anos. Mas nós temos equipes de psicólogos, de terapeutas, psiquiatras, psicanalistas capazes de transformar esses homens que seriam assassinos de feminicídios, etc., em homens capazes de conviver com aquelas que não querem ele, encontrar outras mulheres e ser feliz, sair das obsessões. Então eu acho que é muito importante que a gente lembre que o vitimador, a vítima tem que ser cuidada e o vitimador também, para ele deixar de ser um vitimador. Isso é muito importante. A senhora sabe que na quinta-feira eu entrevistei a delegada daqui de Viamão, doutora Geise. E eles estão com um projeto aqui na delegacia, na DEAN de Viamão, para justamente recuperar o agressor. É isso aí. É isso. É o caminho, né, amor? É o caminho, é o único caminho, não há outro. O amor. É o amor. E a compaixão, essa imagem que a gente tem aqui atrás de nós é o símbolo da compaixão ilimitada. Chama Kannon Bodhisattva. E Kan significa olhar em profundidade, observar profundo os sons do mundo, os lamentos do mundo e atender às necessidades verdadeiras. Então a gente sempre invoca que essa capacidade da compaixão ilimitada por todos, sem exceção, esteja presente em nossos corações. Eu acho que é o caminho para mudar essa energia, a vibração do nosso mundo, né? Monja, a senhora acredita na meditação em movimento? Ah, muito. É muito importante. Não é só parado, sentado. Não, né? É caminhando, você caminha meditando. Você pode nadar meditando. Tudo que você pode fazer pode ser um processo meditativo se você aprender a observar em profundidade. Você observa em profundidade não só o seu corpo, mas tudo à sua volta, porque tudo é o nosso corpo. A terra é o nosso corpo, as águas são o nosso corpo, o vento é o nosso corpo. Essa percepção de que tudo que você faz é um processo de autoconhecimento que transcende o eu. Senão nós ficamos querendo saber a minha história, minha mãe, meu pai, minha avó, sim. Isso faz parte, mas é maior do que isso. Você é o vento, as águas, as terras, as plantas, as árvores, tudo é você. Eu acredito muito assim, eu falo muito disso nos meus programas, né? Meus programas são totalmente voltados para esse lado holístico. Sim. E as terapias integrativas. E eu costumo dizer assim, quando a gente se sente a vítima do universo, é que eu acho que o ego está falando, né? É isso mesmo. É. O euzinho menor, eu, coitadinha, ninguém me entende, eu. A gente fala, sai desse lugar. Se você der um passo para fora desse espaço que você criou, que é uma ilusão da mente, e a gente acredita na ilusão da mente, que vai chamar de delusão. Quando eu acredito na ilusão de estar separado, de ser diferente. Somos diferentes, não há dois seres iguais. E essa é a riqueza da vida. Mas nos identificamos como seres humanos na nossa semelhança de humanidade. Coisa linda. E, monja, assim, essa questão do amor
universal. Está envolvido o perdão? Olha, não mais do que perdão, é de compreensão. Eu perdoo alguém quando eu acho que eu estou acima de alguém. Não é? Eu, uma pessoa que não faria isso, eu perdoo você. Não, eu compreendo você porque eu sou como você. Eu sou um ser frágil, um ser humano, capaz de muitos erros. Exatamente. Então eu sou capaz de compreender as causas e condições que levaram... Desculpa. Vai ter que filtrar. As causas e condições que levam alguém a uma atitude humana. Mesmo aquilo que a gente fala, isso não é humano, é humano. Se foi produzido por um ser humano, é humano. E a gente saber que nós todos estamos sujeitos a isto. Então é mais do que eu perdoar, é eu compreender. Mas o compreender não significa que eu apoio e que aprovo. Pelo contrário, eu posso dizer, isso não está correto. E temos que nos transformar. Então, observe o seu erro, a sua falta, arrependa-se. A gente faz arrependimento 2 vezes por mês, na lua cheia e na lua nova. Isso é muito importante. Então, poema e na lua nova, a gente diz assim, todo karma prejudicial, ação, palavra ou pensamento que não foi benéfico, produzido por mim, devido a 3 venenos, ganância, raiva e ignorância, que nascem do meu corpo, da minha boca, da minha mente, de tudo eu me arrependo. E é importante na lua cheia e na lua nova, de 15 em 15 dias nós temos sempre o que nos arrepender. E arrependimento é metanoia, transformação. Como é que esse erro eu não faço mais? Eu posso fazer outros, mas vou ficar mais atenta que isso que não foi benéfico nesses 15 dias, eu não repita. Monja, isso assim, eu estou muito emocionada, porque isso é lindo demais, é o que eu tenho falado muito nos meus programas, porque eu acho assim, eu tive um processo de 2 anos, não matei o meu ego ainda, porque ele não morre. Não mate, o ego é importantíssimo, coitadinho. Seja parceira dele, ele é seu parceiro. A ideia de matar o ego é absurda. Não é matar, é dar a ele o seu lugar, a sua posição. Quando você tem fome, é você que tem que comer, não sou eu, não vai adiantar eu comer. Então o ego vai manter a sustentabilidade do seu corpo, a sua saúde e também o seu emocional. A diferença é quando ele acha que ele é o dono do pedaço. Ele quer mandar em tudo, quer controlar tudo e fica egóico. Eu aquilo, não. Ele está ali para proteger e para nos cuidar, mas não para ser morto. É perigoso isso. Teve até um jovem que praticava aqui no Brasil e o professor falava com ele, mate o seu ego. O carinha se jogou da janela e se matou, que era o único jeito de matar o ego, ele achou. Porque o ego não morre, o ego não acaba, a gente convive com ele, mas tem que dar ele funções. Por exemplo, na meditação, o egozinho vai pensar, sai daí, vai fazer outra coisa, né? Não fica aí. Aí você fala, conte a respiração, querido. Vai contar, ar entrou, saiu 1. Aí entrou, saiu 2, você dá uma ocupação para ele. Compreendi. Então é um perigo dizer que é para matar o ego. Não mate nunca. Conviva, dê a ele o seu lugar e sua posição. E não é o dono do pedaço. Não é ele em primeiro lugar, quer dizer, não é meu euzinho em primeiro lugar. É o contrário. E você sabe que até Buda dizia isso, que através desse eu menor, que ele vai chamar a mente chita, a mente que discrimina, que diferencia, que nos leva à procura da mente iluminada. Então o ego é muito importante, ele nos leva à procura da mente iluminada, que é a transcendência do próprio ego. Não é a morte, é a transcendência, ir além. Ou seja, eu acho que assim, quando eu deixo as vontades me dominar, eu estou dando voz ao ego. Quando eu tenho um autocontrole sobre mim, eu estou na transcendência do ego. Eu percebo a minha vontade, a minha intenção, eu tenho que avaliar se é adequado ou não, se naquele momento eu devo ceder ou não, e quando é que eu tenho que ser capaz de controlar pensamentos, emoções, a fala, os gestos. Tudo isso vai de treinamento. Então ele não é o nosso inimigo, não pode ser tratado como inimigo. Não há inimigos nesse mundo, só há parceiros, companheiras, companheiros e parceiros. E me diz uma coisa, eu sei que a senhora está nessa jornada de palestras, dos livros, que é
a senhora tem um objetivo maior com isso. A senhora pode falar um pouquinho dele? Eu tenho um voto monástico, e o voto monástico é de você transmitir os ensinamentos de Buda para todos os seres, o maior número de seres possíveis. É o que Buda fazia. Na época dele, ele saía andando, caminhando e conversando com as pessoas. Hoje em dia, nós temos rádio, televisão, YouTube, temos vários meios de comunicação de acessar o maior número de pessoas. E um deles também é a forma escrita. Eu fui jornalista. Eu sou repórter, jornalista. Imagina o desafio que é para mim estar aqui na sua frente, né? E foi muito bom isso, porque me fez ter um texto melhor, um texto que é mais descritivo, é um texto que eu coloco as pessoas tem mais clareza. Eu não fico dando muitos adjetivos, mas vamos explicando o que está acontecendo e como é. E com isso as editoras me pedem livros. Não é que eu escrevo porque eu adoro escrever, e por isso é a última coisa que eu faço. Eu vou fazer todas as outras coisas, às vezes não sobra tempo. Então as editoras vêm, fazem contratos comigo e me pedem livros. E por isso eu tenho livros. Entendi. Eu não escrevo porque eu gosto de escrever, não. Eu gosto de escrever muito, mas eu só escrevo quando tem um contrato com uma data firmada. Entendi. Porque senão, aquilo que a gente gosta, a gente deixa para o final, né, para depois. E esse depois nunca chega. Então, as editoras me procurando e me exigindo livros, acabam saindo esses livros que estão aí. Tá certo. E tem um livro que a senhora escreveu que a gente tá louco para comprar, mas a gente não conseguiu ainda, que é o Zen Distraído. Dá para falar um pouco? É Zen Distraído. Zen, eu troquei um pouquinho, inverti um pouco, né? Dá para a senhora falar um pouquinho? Então, Zen para Distraídos é um livro que foi até compilado pelo meu genro, que é o Nilo André Cruz, que ele é de São Leopoldo. E ele foi radialista em São Leopoldo, então eu tenho um programa de rádio em São Paulo. A dona da empresa de rádio, elas me chamaram e perguntaram se eu queria um programa. E eu falei, mas eu não tenho patrocínio, nunca fui radialista. Elas não têm importância, queremos a senhora aqui. É de graça, é seu, o horário é seu. E aí o Nilo, que foi radialista aqui em São Leopoldo, foi me ajudar. E muitos ouvintes faziam perguntas sobre o Dharma, sobre os ensinamentos, sobre o que eu falava. E ele compilou esses programas foram gravados, ele pediu para alguém transcrever e melhorou. Até ele explica coisas, ele pesquisou e me perguntou também sobre palavras do Dharma, explicações. Então é um livro que é quase um livro didático sobre o Zen Budismo. E distraídos somos todos nós. E você veja que qualquer distração, pequena que seja, pode levar a consequências muito drásticas. Brumadinho é uma delas. É uma distração. Tinha uma rachadura e depois conserta. Vamos deixando. E a gente deixou, distraiu-se. Meninos do Flamengo também. Distraímos-nos, deixamos as crianças sozinhas nesses espaços que estamos construindo um lugar bonito, fica no espaço temporário e olha o acidente que aconteceu. É distração. O Boixá, o helicóptero do Caio Boixá, distração na manutenção do helicóptero. Então, se a gente pensar bem, esse distraído, não é só a pessoa diz, eu sou distraída, eu esqueço as coisas. Sim, mas pode ser muito grave esse esquecer as coisas. Então, vamos trabalhar nossa distração, vamos desenvolver a plena atenção, que hoje o pessoal chama muito de mindfulness, né? Está com a mente completa, inteira. Eu chamo de presença absoluta ou presença pura. Estar completamente inteira, presente onde está e com a ação adequada. Não deixe para amanhã, não deixe para daqui a meia hora, não deixe para depois. Se eu vejo alguma coisa que precisa ser cuidada, eu cuido agora. Naquele momento que eu vejo. E não depois eu cuido, porque depois tem interferências de outras solicitações e esquecemos. Então usei para distrair, quer dizer, cuidado com a distração. Que coisa. A gente está muito ansiosa para adquirir esse livro. E aí, trocando só um pouquinho de assunto, hoje eu vi a senhora falar que foi um momento histórico e escolher o quê, quando e onde estudar.
A forma de aprender mudou e a Uninter está à frente. Os cursos de graduação e pós-graduação à distância combinam o que tem de mais moderno em tecnologia digital com o melhor conteúdo. Só aqui o aluno ganha kit de laboratório portátil, livros e pacotes de softwares, além de contar com o suporte do nosso polo na sua cidade. Inscreva-se em uninter.com, o maior e melhor centro universitário do Brasil. Uninter.com. Viamão caminha a passos largos para o desenvolvimento. E com o IPTU, dá para fazer mais. Mais educação, mais saúde, mais infraestrutura e mais segurança para a nossa população. Pague seu IPTU de 1º até 12 de março com 10% de desconto. Prefeitura de Viamão. Juntos somos mais. Saiba mais em www.viamão.rs.gov.br. A transformação do Zen, que era um Zen japonês, onde tudo precisa vir do Japão e tudo depende de autorizações do Japão, que às vezes são muito burocráticas e demoradas, porque a ordem é muito grande. E no momento que Dengaku Sensei, ele vai ordenar a primeira monja, a primeira ordenação monástica que ele faz, e ele é um brasileiro, ele não fez treinamento no Japão, ele é meu aluno, ele foi treinado aqui no Brasil, essa é a diferença, eu fui treinada no Japão. Eu sou uma missionária do Japão para o Brasil. O fato de eu ser brasileira não tem nada a ver. Toda a minha vida monástica, eu recebi os votos em Los Angeles e fui para o Japão, onde eu fiquei por 12 anos. Então, meu treinamento é japonês. Eu sou uma representante da Sotoshu do Japão para o Brasil. E ele é um monge brasileiro. Ele é reconhecido pelo Japão como um professor do Dharma, mas é um monge treinado no Brasil. E ele, então, está abrindo esse portal de que ele pode ordenar pessoas, porque o Japão não permitia. Só quem treinou no Japão é que pode ordenar monges. E ele não. Ele é treinado no Brasil e pode, eu garanto a ele o direito de ordenar monges, e nós registramos isso na lei brasileira. Então, de acordo com a legislatura brasileira, as pessoas que ele ordenar serão considerados monásticos da nossa ordem zen budista. Então, isso é uma grande coisa que até agora não existiu. A gente fala, o Zen no Brasil é o Zen do Brasil, que vai ser feito por brasileiros. Recebemos as instruções e a tradição do Japão, ele faz tudo ao pé da letra, como estão nos livros e anais da nossa ordem. Ele não muda nada, mas ele é um monge brasileiro e que vai ter discípulos aqui no Brasil. E esse mosteiro é um mosteiro que está sendo feito. O primeiro professor que veio aqui, que era um japonês que ganhou essas terras, ele disse que aqui vai ser um centro internacional de estudos. E está sendo. Ele desapareceu alguns anos atrás, nós não sabemos se ele morreu, o que aconteceu, mas a ideia dele, o projeto dele está vivo. E este ano virá aqui em acho que é julho, no dia 18, 19 de julho, uma discípula dele que mora em Paris, nos arredores de Paris, na França, e que vem aqui autenticar o trabalho, que era o sonho do professor dela, e que está se tornando realidade aqui, em Viamão. Que coisa, a gente tem ideia, que momento maravilhoso, momento histórico mesmo. Histórico do Zen no Brasil. Tinha um senhor aqui, que é o José Fonseca, que é lá de Porto Alegre, e ele que começou um grupinho com o Lama Santen. O Lama Santen fazia parte desse primeiro grupo de meditação aqui, em Porto Alegre. Este senhor continua conosco, ele é um professor da linhagem, um professor leigo, um grande professor, um grande estudioso do Dharma, e graças a esse grupo que se formou, tinha um até que já morreu, que era um senhor alemão, que era um monge alemão que morava aqui. Eles se reuniam e faziam zazen juntos, meditavam juntos. E aí fomos para caminhos, né? O Lama Santen foi para o budismo tibetano, e aqui esse José Fonseca, ele continuou no Zen. A casa que nós alugamos dele lá em Porto Alegre é a casa dele, que ele faz um aluguel bem baratinho, que foi a casa onde ele morou e que hoje em dia é o nosso centro, chama Via Zen, que fica no bairro de Petrópolis. E a gente vê essas relações de pessoas que têm a continuidade da prática, né? É verdade. É muito lindo. Então, quando a gente fala o momento histórico acontece, não é uma pessoa, são inúmeras causas e condições que vêm muito lá de trás. E a gente é apenas um instrumento de tornar isso acessível ao maior número de seres. É muita emoção estar aqui. E aí, assim, ó, a última perguntinha para ela, porque para não cansar muito, porque ela já tá e tocou o sino.
Tem que atender. Como que a senhora consegue, com toda essa presença, com toda essa... Porque agora a senhora é mundialmente conhecida. Como consegue se manter com uma aparência de uma menina feliz e humilde? É porque eu acho a vida muito boa. E eu pratico o zazen. Tá certo, essa é a mensagem, praticar o zazen. É isso aí. Respiração consciente. Em qualquer situação da vida, volta a atenção para a sua respiração. Não torne as coisas muito pesadas. A vida pode ser mais leve. Com mais leveza, com mais gentileza, nós temos melhores resultados. Gratidão. Muito obrigada. Gente, então a gente aqui, Metropolitano Web, vencendo e rompendo a barreira, entrevistando essa monja maravilhosa, uma pessoa grandemente querida. Muito obrigada, gratidão. Até. Gente.